Com certeza, você já se deu conta o quanto é importante fazer uma thumbnail profissional para chamar a atenção do seu público e aumentar a sua taxa de clique, não é verdade? Hoje você vai aprender a fazer uma thumbnail simples e objetiva para que os seus conteúdos não se percam na hora de chamar a atenção do seu público, fazendo a sua taxa de clique aumentar, que é o mais importante. A gente vai aprender no aplicativo GIMP, que você pode baixar e instalar 100% gratuito no seu computador. Eu me chamo Alberto e aqui eu explico no meu canal tudo a respeito dos melhores aplicativos gratuitos que você pode baixar e instalar no seu computador. Agora vamos lá para a página do GIMP para a gente começar a dar os primeiros passos. Mas antes eu vou te falar um pouco a respeito do meu curso sobre o DaVinci Resolve, que eu estou vendendo ele num preço extremamente acessível. Tá aparecendo um banner aqui embaixo no canal desse vídeo aqui, mostrando que eu estou vendendo através de módulos. Então eu estou construindo ele e quem comprar a partir do primeiro módulo vai pagar um valor absurdo, que no caso agora eu já estou no segundo módulo, então eu estou vendendo por R$ 47,90. Aí conforme eu vou acrescentando as aulas, aí o valor do curso vai subindo, porque eu vou aumentando a quantidade de módulos. Então tá vendo aqui que eu tenho uma thumbnail mais atual das preferências do usuário e eu tenho aulas lá já que estão liberadas das definições de projeto. Eu estou refazendo essas aulas para ficar o mais fantástico as aulas possíveis, para que a pessoa possa ver, entender e se localizar dentro do aplicativo. É como se fosse um manual do aplicativo explicando tudo. Então se você tiver interesse de ajudar aqui o canal, contribuir com a aquisição desse curso, você vai aprender tudo a respeito desse editor de vídeo, que é o melhor editor de vídeo grátis que existe, vai ajudar aqui o meu canal, para a gente continuar trazendo bons conteúdos, e vai aprender tudo sobre o melhor editor de vídeo. Porque quando eu terminar as aulas aqui do curso do DaVinci Resolve, aí eu vou dar início ao clube de membros, onde eu vou estar ensinando a respeito do DaVinci Resolve, do GIMP e do OBS Studio de início. Então, dentro desse clube de membros, que eu vou cobrar bem baratinho, no máximo assim R$ 24,90, você vai ter treinamentos exclusivos de cada uma dessas ferramentas para você acessar a qualquer momento. Praticamente para você não precisar assistir mais nenhum tutorial aqui no YouTube. E aí a gente pode pensar lá em bolar uma thumbnail para o seu canal, fazer uma verificação se o seu canal está configurado do jeito certo, se você está subindo as suas thumbnails de acordo, se a sua edição está legal ou não. Então a ideia é essa, fazer com que todo mundo possa participar desse clube de membros e ter acesso a esses treinamentos que serão disponibilizados para quem está me ajudando. Então se você tem interesse de participar de um clube de membros, escreve aqui embaixo nos comentários. Se você já quer o curso do DaVinci Resolve, adquire já, porque aí eu vou tirar ele do ar e ele vai ficar disponível apenas aqui no clube de membros. Então beleza, agora vamos para a thumbnail. Primeira coisa que eu vou fazer é baixar um background, ou seja, a imagem de fundo que vai ficar representando toda a parte de trás da minha thumbnail. Como eu vou falar desse conteúdo que eu estou criando aqui agora, a minha thumbnail vai ser para esse vídeo, então eu vou lá na página do GIMP baixar uma imagem referente ao aplicativo, porque essa é a base da minha thumbnail. Então eu digito aqui GIMP. Opa, tá vendo que esse vídeo aqui tá sem edição nenhuma. Então do jeito que ficava, vai subir para o YouTube, para a gente aprender junto. Se der algum problema aqui, para você ver que dá problema algumas vezes, como resolver ou não, o que você faz, o que você não faz. Achei a página do GIMP aqui, eu acho que essa página tá legal para ficar como fundo, então eu vou dar um F11, aí eu posso sair com ESC, só que eu vou copiar essa página aqui. De que forma? Eu vou apertar a tecla Print Screen do meu teclado, aí vai aparecer essas opções aqui em cima, aonde eu posso capturar essa tela. Se você não tiver com a tecla Print Screen aí do seu teclado funcionando, aí você aperta Shift, Windows, no caso se você estiver usando Windows, se for o seu sistema operacional, você aperta a janela do Windows, Shift e S. Também você vai fazer essa captura de imagem. Beleza, capturei meu background, vou sair, clicando aqui no sinalzinho de X, e agora eu vou lá para o GIMP. Beleza, estando aqui no GIMP, eu vou dar início a um projeto, usando as teclas de atalho Ctrl N. Aí vai aparecer essa caixa de diálogo, que é onde a gente estabelece a largura e a altura. Aqui já vem como padrão conforme o seu monitor. Lá no YouTube, a largura e a altura é menor. E deixa eu ver se eu acho aqui o que é padrão lá, mas eu gosto de trabalhar com 1920 por 1080. Uma thumbnail tem como padrão 1280 por 720, que é em HD.
Só que eu gosto de fazer em Full HD. Tá surgindo atualizações no YouTube, onde eles vão permitir você fazer thumbnails em 4K, que é 3.840 por 2.160, aí são thumbnails de altíssima qualidade. Como já é possível fazer na opção de Full HD, eu prefiro manter Full HD. Então eu vou clicar aqui na janela, já está Full HD, tá vendo? Largura e altura, e clico em OK. Aí criei uma camada, clico dentro dela, tecla 1 e tecla 2 para alinhar. Só que eu quero aqui que o fundo fique preto. Eu vou arrastar aqui a minha seleção de frente para dentro da minha camada, para o fundo ficar preto. Beleza, lembra que eu copiei lá, fui e fiz um print screen em cima da página do GIMP. Agora basta eu só segurar o Ctrl e depois apertar o V. Tá vendo que eu trouxe para cá aquela imagem? Então é bem fácil você trazer a imagem aqui para dentro do GIMP. Nem precisa você chegar lá e baixar aquela imagem, trazer para uma pasta, depois arrastar aqui para dentro, é mais trabalhoso. Então pensa nisso. Usa a forma de captura de imagem e tem outra opção também. Deixa eu voltar lá, porque aí eu te explico legal. Se você quiser baixar aqui só o símbolo do GIMP, o ícone, você pode clicar com o direito do mouse e selecionar a opção copiar imagem. Tá vendo? Imagem copiada. Aí você vem e seleciona a camada que você está trabalhando, sempre a primeira, para ficar por cima. Aí você dá Ctrl V. Tá vendo aqui? Ctrl S para aumentar. Eu vou arrastar e redefinir. Olha o símbolo do GIMP aqui, o ícone. Rapidão eu fui e trouxe para dentro do aplicativo. Não precisa você baixar, se matar de procurar as coisas, entendeu? Então já te ensinei 2 truques aqui bem legais. Só que essa camada eu vou tirar fora, porque eu já tenho aqui esse mesmo logo tratado. Então eu não vou fazer o tratamento dele aqui. Mas eu vou deixar só aqui desabilitado, porque quem sabe não dá tempo aqui, se o vídeo não ficar muito longo, de te ensinar a fazer esse tratamento em cima do logo. Beleza, só que eu vou pôr ele para baixo. Eu venho aqui na setinha e abaixo essa camada. Tá como camada colada, asterisco 1. Só que eu vou deixar desabilitado aqui no olhinho, tá vendo? Vou manter a minha camada selecionada. Como eu estou com a ferramenta redimensionar marcada aqui ainda, aí ele pensa que eu quero redimensionar essa camada, mas sempre usa a tecla M para trabalhar dentro do aplicativo. Fez alguma coisa, mudou de ferramenta, volta para M, para você não continuar fazendo aquela ação. Beleza, o que eu faço aqui agora? Agora eu preciso trazer uma imagem referente à minha pessoa, porque as minhas thumbnails têm a minha imagem. Eu acho legal você, se você se mostra, se grava, ter a sua imagem na thumbnail, porque traz uma identidade para quem te assiste. E aí você vai ver que faz a diferença, porque as pessoas vão se habituando a ver a sua imagem, sabe quem você é, todas as vezes que aparecer uma thumbnail sua e ver a sua cara, seu rosto, a pessoa já sabe que é conteúdo seu. Aí ela clica para assistir porque já acompanha o seu canal. Às vezes o pessoal sobe sem imagem e perde um pouco dessa característica. Então eu vou abrir aqui uma pasta onde tem as minhas imagens, aqui em imagens, e eu tenho uma pasta só de minhas fotos. Tá vendo que eu já tenho tudo recortado aqui? Aqui é o recorte, que está em PNG, e aqui é o projeto. Tá vendo que os dois são 01? Se eu clicar aqui na imagem do GIMP, eu abro o projeto lá no GIMP. Aí eu posso continuar trabalhando em cima dessa imagem. Como eu já renderizei para ficar mais fácil, aí eu trago só a imagem para dentro. Então eu vou escolher uma aqui que seja interessante, porque a gente vai dar como título, por exemplo, thumbnail profissional. Então é legal você ter uma imagem que está trazendo uma indicação aqui bem legal para trazer essa identidade que a gente está falando de algo muito importante. Eu acho que essa aqui está legal. Eu clico, ou se não eu venho com o direito do mouse, copiar, aí eu volto aqui no GIMP, clico dentro da camada, Ctrl V. Tá vendo? Não foi. Deixa eu ver se com direito. Deixa eu voltar lá na minha imagem. Ctrl C. Volto no GIMP. Ctrl V. Não há imagem disponível. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou pegar e vou arrastar direto para o GIMP. Eu venho aqui na barra de tarefas e agora eu solto. Tá vendo? Agora foi. No Ctrl C, Ctrl V não funcionou. É claro que eu poderia vir aqui em arquivo e abrir uma nova camada. Mas só que assim, pelo menos, eu estou tendo uma visão ampla das minhas fotos, fica mais fácil de trazer para cá. Beleza, trouxe para cá, mantenho a ferramenta mover
habilitada, segurando e usando a tecla de atalho M. Aí eu clico em cima da camada, seguro o Shift e clico com a seta para esquerda. Porque aqui eu vou manter o logo do GIMP aqui aparecendo aqui atrás, tá vendo? Fica a minha pessoa aqui, apontando o que eu quero falar, que é a respeito de thumbnails profissionais. Se eu habilitar o logo do GIMP aqui, ó, ele tá por baixo, deixa eu trazer por cima. Shift S para redimensionar. Redimensiona e já deixo ele por aqui. Redimensionar. Aí eu vou segurar de novo a tecla M, vou pressionar, para ficar marcado como a ferramenta mover. Aqui a thumbnail já está, assim, 50% terminada. Só que eu gosto de começar a já trazer uma diferença do que está atrás para o que está na frente. Eu vou clicar aqui na minha camada colada, que é a foto do GIMP que eu trouxe lá, da página completa. Aí eu venho aqui em opacidade e diminuo essa opacidade. Trago para próximo de 30. Você viu como diminuiu e descolou bem o que estava atrás e agora o que está na frente? Por isso que é bom você ter aqui como fundo uma camada que é preta. Porque se fosse branca, deixa eu te mostrar. Eu vou trazer o branco para cá e vou arrastar em cima da camada fundo. Aí, quando eu trago menos opacidade para minha camada principal, ele vai aparecer o que está por trás. E no caso aqui é o branco. Só que eu vou querer o preto, clico no preto, arrasto e solto. Beleza, só que eu gosto de chamar uma atenção também para o que está por trás. Eu vou clicar aqui em filtro e vou dar um desfoque. Porque, deixa eu te mostrar. Dessa forma aqui, está tudo muito linear. Quando a gente traz desfoque, a gente tira um pouco dessa cara de tá tudo muito quadrado. Você traz um arredondamento para a imagem. Clico no em filtros, desfocar, desfoque gaussiano. Tá vendo que já alterou legal aqui? Eu vou clicar em pré-visualização, você vai ver. Lá no fundo, como tá tudo muito assim estourado, e quando eu uso pré-visualização, porque o desfoque está em 1.50, ele traz esse arredondamento. Então assim para mim já tá legal. Eu gosto de trabalhar com desfoque desse jeito. Eu posso vir aqui em cores, clicar em saturação e posso aumentar essa escala para trazer um pouco mais de cor para o que está atrás, para não deixar também o fundo tão sem graça, sem estar falando alguma coisa. Eu já tenho aqui uma predefinição, porque todas as vezes que você faz uma alteração, ele fica salvo aqui o tempo que você utilizou essa predefinição. A última vez que eu usei foi no dia 30/3, às 17h24, tá vendo? Então, se eu clicar, eu tenho uma predefinição aqui que já estava em 2500. Tá vendo como trouxe uma cor bem expressiva na parte de trás? Eu acho que aqui tá legal assim, porque vai trazer um diferenciado na hora de dar esse destaque da frente e de trás. Clico em OK, beleza. Continuo tendo controle aqui da opacidade. Tá vendo? Eu posso aumentar um pouquinho se eu achar que sumiu muito e diminuir se eu achar que tá muito claro. Vou deixar em 30 aqui por enquanto. Beleza. Vou selecionar a minha imagem. Agora a gente pode criar um título. E aqui está um segredo. Daqui para frente você presta muita atenção, porque tudo que eu vou te passar aqui, se você aplicar aí, vai dar o mesmo resultado e você sempre vai ter as letras da sua thumbnail em destaque. Qual que é o problema que o pessoal... Dois erros que o pessoal comete muito quando faz uma thumbnail. Na hora de escolher a fonte, ela escolhe uma fonte que é totalmente assim extravagante, e quando a pessoa vai ler, não consegue ter uma ideia legal do que está escrito ali e o que está querendo passar, a mensagem que aquela thumbnail está querendo passar. A segunda opção, errou na fonte e errou, no caso aqui, nos traços dessa fonte. E aí a imagem fica meio que colado o que está atrás, o que está na frente, dificultando quem quer ler. Então, nunca faça isso. Escolha sempre uma fonte padrão. Pensa numa fonte que você vai sempre usar. Deixa eu dar de exemplo aqui. Clico aqui na ferramenta de texto, tá vendo? Que tem a letra A, bem grande, só que o atalho para ela é a letra T do seu teclado. E aqui em fonte, quando eu clico, eu tenho várias fontes. Aqui que eu baixei e instalei no meu sistema operacional. A fonte você não baixa para um programa específico. Você vai lá, baixa e instala no teu computador. Aí todos os programas que mexem com texto vão encontrar aquela fonte. Eu tenho uma fonte aqui que é bem legal, ela é simples e objetiva. Ela fica numa proporção bem interessante para não ficar tão grande, exagerado,
e não fica tão pequena. Então, em qualquer circunstância, a pessoa consegue ler o que está escrito na minha thumbnail por causa dessa fonte. Eu acho que ela já vem com Windows, mas se não vier, você digita no Google, eu vou te mostrar já já. Deixa eu digitar aqui, ó, Oswald Bold. Clico, dou um Enter, tá vendo? Oswald Bold. Se você não tem essa fonte aí e quer usar essa mesma fonte, você vem aqui e clica fonte, digita, né? No caso, no seu buscador, Oswald, né? Oswald Bold. Aí você vai ser direcionado até aqui no Google Fonts, tá vendo? Você já pode clicar e baixar essa Oswald Bold aqui. Aí você só instala no seu computador, tá vendo? Aqui você tem um exemplo de como ela é. Você tem que ver se no caso ela tem acento, aqui como eu estou utilizando há muito tempo essa Oswald, ela tem acento, beleza, tá em português. Você instalou, tá vendo ó, o bold aqui como fica, o negrito, fica bem expressivo. Então vale muito a pena você baixar ela se você quer replicar o que eu vou te mostrar aqui. Quem está começando, faça isso. Aí você vai clicar em obter fonte, vai baixar, dá 2 cliques, já era, já instalou no seu computador. Aí você fecha o GIMP, deixa eu fechar algumas páginas aqui para não ficar pesado no meu sistema. Aí você fecha aqui o aplicativo GIMP, instala a sua fonte, abre o GIMP de novo, aí vai aparecer essa fonte. Então eu estou com ela aqui selecionado, só que eu quero que a cor seja branca. Aí eu vou arrastar o branco aqui para dentro de cor, beleza. Não, tenho que manter, tá vendo? Arrasto o branco e mantenho aqui em cima branco. Aí agora eu estou com a ferramenta selecionado e arrasto da esquerda para a direita, clico e arrasto, né? Seguro e arrasto, para começar a escrever o que eu quero escrever aqui. Eu vou escrever em maiúsculo. Quando você faz uma thumbnail, é muito importante estar legível o que está escrito nela. Então pensa em deixar tudo em caixa alta, que eu acho que é muito mais efetivo. E também assim, eu não costumo escrever muita coisa na minha thumbnail, eu escrevo 2, 3 palavras. Porque outro erro que o pessoal comete. Vai lá, cria um conteúdo bem legal, escreve na thumbnail o título daquele conteúdo e no título repete a mesma coisa. Então, o que fez de diferente? O que mudou? A ideia da thumbnail é você dar um chamariz, você chamar a atenção com uma mensagem assim meio que subliminar, com poucas palavras, e aí no título você complementa o que você está querendo dizer, entendeu? Então você chama mais atenção assim quando você faz desse jeito. Então você escreve 2 palavras, eu vou escrever aqui thumbnail, só que eu vou deixar em maiúsculo. Thumbnail. Embaixo eu vou escrever profissional. Eu gosto de vir aqui em caixa e selecionar a opção dinâmica. Tá vendo que agora tá marcando só o que eu escrevi? Aí eu seleciono tudo e aumento aqui, clicando no mais. Thumbnail, tá vendo que ficou bem grande? Só que como ela tá ficando grande e o espaçamento aqui tá pouco, eu posso aumentar o espaçamento, tá vendo? Alterar o espaçamento entre caracteres do texto selecionado. Clico e deixo mais ou menos em 10. Beleza. Se eu segurar aqui o Alt e clicar dentro da minha letra aqui, no caso do meu título, eu posso arrastar para onde eu quiser. Então acho que aqui tá legal. Thumbnail, mas depois eu mudo. Se eu quiser, não preciso necessariamente deixar nessa posição. Thumbnail já tá legal. Às vezes dá até dúvida se tá escrito certo, faltou o H aqui, né? Aí eu vou lá no Google, tá? Não tenho vergonha de falar não. É melhor você consultar no Google se você escreveu certo do que fazer uma thumbnail com erro de ortografia, aí é zoado. Thumbnail. Depois eu vou conferir lá. Aí eu já escrevi thumbnail, eu quero escrever agora a parte de baixo. Eu só vou duplicar essa camada, não preciso nem começar aqui de novo. Vou e clico em duplicar camada, tá vendo? Duplicar camada atual e adiciona a imagem. Dupliquei, aí eu pego a de cima e tiro a visibilidade, visualização no caso aqui. Seleciono a de baixo, que é a cópia, e aí eu clico dentro e escrevo o que eu acho que é legal. Thumbnail profissional, profissional. Deixa eu ver. Caramba, eu tô ruim hoje, hein? Profissional. Ah, isso mesmo. Na dúvida, deixa eu ir lá no Google. Eu gosto só de clicar aqui na pesquisa. Ó, thumbnail, tá vendo? É o H mesmo. Thumbnail. Vamos colocar profissional para ver
profissional. Tá, tô errando, colocando 2F, não, é 2S. Nossa, coloquei C. Bom, é aquela história, né? Tem que sempre conferir. Porque você tá meio que na correria, eu mesmo tenho um TDAH aqui violento. Então, se eu não conferir, eu acabo escrevendo errado muitas palavras, principalmente S, Z, é difícil pra caramba. Acertar tudo não dá. Então, tá a dica aqui, né? Não é vergonha você falar que às vezes você precisa consultar, para não escrever nada errado. Beleza, terminei de escrever o que eu quero escrever. Aí eu vou agora clicar na camada e voltar para a tecla M, que é a opção de ferramenta mover. Aqui já está um espaçamento legal, tá vendo? Thumbnail profissional. Aqui dá para ver que está com a página do GIMP por trás. E vou deixar o Wilber aqui, que é essa raposinha do GIMP, aparecendo aqui embaixo. Deixa eu tirar ela por enquanto, porque aí depois a gente vai tratar ela. Então, beleza, thumbnail profissional. Vamos começar a tratar agora a nossa animação que a gente faz em cima desse título. Do jeito que está aqui ainda não está chamativo. É legal você destacar agora do que está de fundo. Tá vendo que ainda, se eu clicar aqui na camada fundo, ainda está meio misturado o que está na frente e o que está atrás, porque o branco ele é fácil de se misturar. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar a primeira, que é a thumbnail, e aí eu vou clicar. Primeiro agora o GIMP fez uma atualização, a gente tem que vir aqui na camada, clicar com o direito do mouse e selecionar a opção rasterize. Senão ela não fica delimitada como aqui uma camada para ser feito ações em cima dela, de tratamento de sombra e tudo mais. Então lembra de clicar com o direito do mouse e selecionar a opção rasterize. Entendeu? Se você quiser agora continuar fazendo uma edição e clicar aqui no T, aí quando você clicar em cima, ele vai perguntar se você quer criar uma nova camada, editar a camada que você está trabalhando ou cancelar. Aí você clica em editar. Por exemplo, eu posso acrescentar aqui uma exclamação. Aí eu venho e arrasto. Talvez fique mais legal assim. Terminou? Clica com o direito do mouse, rasterize. Entendeu? Porque aí você transforma ela em uma camada, de um texto ela passa a virar uma camada. Aí você faz um tratamento mais legal. Dica essa porque ele atualizou, tá? Se você pegar numa versão anterior, aí você não vai precisar fazer isso. Então quem está atualizado agora com o aplicativo vai ter que fazer, é obrigado a fazer isso aqui que eu fiz. Beleza. Já delimitei o que eu quis fazer. Vou clicar na letra M para voltar em mover. Aí eu vou selecionar a thumbnail, no caso aqui a palavra thumbnail, seleciono ela, direito do mouse, venho aqui em filtro, daqui para frente vem uma regra, que é legal que você pause e copie aqui essas informações, porque aí você vai fazer uma letra e uma palavra igualzinha a minha e sempre vai destacar na sua thumbnail. Então eu vou fazer bem devagar aqui para você aprender. Filtros, seleciono filtros, luz e sombra. E aí agora eu vou selecionar a opção sombra de fundo. Tá vendo? Eu posso clicar dentro da palavra com o direito do mouse e vir em filtros, ou posso clicar aqui em cima em filtros. Luz e sombra. É a mesma coisa. Você precisa achar essa opção aqui, ó, luz de fundo. Aqui eu já tenho estabelecido um valor. Então eu não vou ficar aqui caçando, sabe? Fazendo com você detalhadamente, porque vai assim levar muito tempo aqui do vídeo. Vou clicar em redefinir. Lembra que eu tenho as predefinições aqui já separadas? Então eu usei essa daqui hoje mesmo, às 18h17. Eu estava fazendo capa lá para o clube de membros e usei esse sombreamento. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Deixa eu parar aqui no meio para você pausar e fazer aí dentro do seu GIMP também. Tá vendo aqui no espaçamento de X e Y, que é horizontal e vertical, está em 3000. O raio de desfoque está em 3, raio de aumento está em 6 e a opacidade está em 100. Então, beleza. Do jeito que está aqui para mim tá legal, é assim que eu uso. Clico em OK. Agora eu seguro o Alt e clico com o scroll do mouse em cima da palavra de baixo. Por quê? Aí eu mudo a seleção aqui no canto inferior direito sem precisar ficar clicando aqui sempre, porque é chato. Vou precisar fazer isso aqui tudo de novo? Claro que não. Porque aqui em filtros, ó, tem a opção repetir sombra de fundo.
repetir sombra de fundo, Ctrl F. Como eu estou com ela selecionado, eu seguro Ctrl e aperto F. Tá vendo que já copiou? O que eu fiz em cima foi parar embaixo? Então beleza, aqui é rapidão. De novo, direito do mouse, filtros, luz e sombra, sombra longa. Aqui eu também tenho uma predefinição, que eu usei hoje mesmo, às 18h17. Ela está no ângulo de menos 162,35, comprimento de 3,0, cor preta, e a composição sombra mais imagem e ajustar. Então aqui praticamente você só vai usar aí o ângulo e o comprimento que você vai alterar. Então você dá uma pausinha aí para copiar isso aqui. Ok. Agora com o Alt selecionado, scroll do mouse, você clica no scroll, você afunda aquela rodinha, que ele faz essa mudança aqui. Ctrl F, lembra? Já apliquei também. Direito do mouse, filtros, luz e sombra de novo. Resplandecer. Aqui em resplandecer eu tenho outra predefinição, que foi usada às 18h18 hoje mesmo. Aqui você vai manter o limiar 50.00, suavidade em 140.51, raio 15.19, força 45.90. Copie isso daí, do jeito que está aqui, e você vai guardar essas predefinições também. Então você só vai repetir igual eu estou fazendo. Por isso que é importante você fazer as thumbnails de forma rápida, ser profissional e rápido, para você replicar isso aqui sempre assim, de forma mais efetiva. Porque você tem que fazer hoje pelo menos 3 thumbnails para um mesmo vídeo. Então você tem que fazer isso aqui de forma ágil. Então, do jeito que está aqui, você copiando o que eu estou te auxiliando aqui, aí você vai estar sempre repetindo esse processo e sempre vai dar certo. Clico em OK, Alt Scroll do mouse, Ctrl F, passo para baixo o que eu fiz na de cima. Direito do mouse de novo, filtros. Agora a gente vai clicar aqui em melhorar, tá vendo? Aí a gente vai vir em aumentar nitidez, máscara de desfoque. Clico, tem uma predefinição aqui das 18 que eu utilizei. Raio 9000.091. Quantidade 1.033. O limiar você deixa no 0, entendeu? Então, dá uma pausinha aí e copia isso aqui. Clico em OK. Aí eu vou Alt, Scroll do mouse, Ctrl F. Beleza, tá vendo que rápido? Então essas duas palavras já estão praticamente definidas. Só que, lembra do desfoque que eu falei que é importante você trazer para uma imagem? Tá muito quadrado isso aqui. Olha o serrilhamento acontecendo aqui na letra A. Vou dar um zoom segurando Ctrl, Scroll do mouse para cima. Tá vendo que você tem uma escadinha? Isso aqui às vezes é chato você deixar no lettering da sua thumbnail. Tecla 1, tecla 2 para alinhar novamente. Agora a gente vai usar aqui em filtros, vou clicar aqui em cima para ficar mais fácil. Ó, desfocar, desfoque gaussiano. Eu não mexo em nada aqui, já vai vir padrão aí para você, 1.50. Clico em OK. Tá vendo aquele serrilhamento? Deixa eu dar um Ctrl, Scroll do mouse de novo. Ó como ele já meio que mesclou e tirou um pouco desse serrilhamento, entendeu? Então agora, ó como destacou essa imagem. Alt, Scroll do mouse, Ctrl F. Tá vendo como já está bem descolado lá do fundo? Se eu voltar aqui, ó, na opção de histórico de desfazer, eu tenho tudo que eu fiz aqui selecionado, tá vendo? Desde Rasterize Layers, que é aquele que a gente tem que clicar com o direito do mouse e colocar aqui Rasterize, tá vendo? Reverte e Rasterize, é para voltar ela para a condição anterior. Então, se eu clicar aqui através dessa opção, tirando tudo que eu fiz até agora, presta atenção o quanto vai ficar colado o que está escrito com o fundo e quanto vai descolar quando eu voltar para o desfoque gaussiano. Vou tirar. Tá vendo a diferença? Praticamente sumiu o detalhe da escrita. Aí eu volto aqui para o desfoque gaussiano. Olha o quanto descolou. E ainda tem mais um segredo aqui que é importante você aprender. Volto aqui para a janela de ferramentas, que são as opções de ferramentas. Só que aqui não é legal você deixar as duas escrito em branco, por exemplo. É legal você usar o branco e aplicar um gradiente em uma das duas palavras. Eu gosto de fazer sempre a palavra que chama mais atenção.
No caso aqui seria profissional, que vai dar a impressão de quem lê assim, ó, thumbnail e lê em gradiente, profissional. Então, o destaque é bem grande. O que eu faço aqui? Vou dar uma dica para você, é uma técnica que eu estou desenvolvendo. Assim, aqui no aplicativo é legal você sempre desenvolver coisa nova, não ficar preso nas mesmas coisas. Eu te ensinei aqui o processo de chegar até aqui, você repete, só que com o tempo tenta chegar e trazer a tua cara no projeto, não ficar sempre copiando. Aqui eu já mudei um processo que eu fazia. Eu clico aqui com o direito do mouse e seleciono a opção selecionar por cor. Aí eu venho dentro aqui da cor branca, com a minha camada selecionada, clico, aí vai fazer essa seleção, tá vendo? Tudo que é branco, ele já identificou. Agora, eu vou usar a tecla G para selecionar a opção de degradê, tá vendo? Clico, e aqui mudou para degradê. Agora, eu posso vir aqui em degradê, se você já não está com essa opção aqui, ó, de degradê selecionada, que é personalizado, você pode arrastar aqui para baixo, que é a última opção, tá vendo? Yellow Orange, que é o amarelo e o laranja. Porque aí dá uma sensação bem legal, assim, de tá mesclando duas cores dentro de uma única palavra. É bem legal. Seleciona só ela. Do jeito que tá na configuração aqui, tá legal. A não ser que ela esteja invertida, tá vendo? Ó? Inverter. Eu vou mostrar para você aqui como você vai fazer. Se tiver ao contrário, aí você clica em inverter. Você segura o Ctrl na parte superior da palavra e aí você arrasta para baixo. O quanto mais você arrasta para baixo, mais você traz do amarelo. Quanto mais você arrasta para cima, segurando o Ctrl, ele vai para o laranja, tá vendo? Às vezes você gosta de trazer uma cor assim, mais mesclada. Eu gosto de trazer mais para o amarelo. Por que eu estou segurando o Ctrl? Porque senão fica solto, tá vendo? Aí eu não consigo achar um alinhamento absoluto. Quando você segura o Ctrl, ele vai andar em 15 graus. Então eu deixo aqui bem alinhado na vertical. E ainda tem a opção do meio, que é a opção de parada, que a gente pode levar para cima para trazer mais do laranja ou mais para baixo para trazer mais do amarelo. Então assim, do jeito que está aqui tá legal, posição 90.1. Na ponta de baixo, extremidade de término, tá nessa configuração aqui. Eu faço isso aqui de vista, tá? Eu não fico sendo tão radical, mas só estou te mostrando para você ver que tem uma caixa de diálogo aqui que você pode copiar as especificações. A extremidade de início tá 1244 por 292 na cor amarela. Na cor laranja tá 1244 por 818. Beleza. Terminou de fazer isso aqui, aqui tem uma regra. Você precisa fechar essa janelinha. Aí você vai mudar para a ferramenta de mover, apertando a tecla M. Aí você precisa tirar essa seleção daqui. Como você faz isso? Você pode clicar aqui em cima em selecionar e usar a opção de nada. Shift, Ctrl A. Tirei aquela seleção. Tá vendo? Olha que destaque que já deu na minha thumbnail. Pelo menos o que está escrito está chamando bastante atenção. Aí tem mais um truque que eu gosto de aplicar aqui. Eu não gosto de deixar tudo muito alinhado, porque senão fica tudo assim, meio que duro, sabe? Você olha para a imagem, ela está sem um destaque, uma alegria. O que eu faço nessa hora? Eu seguro o Shift, aperto a tecla R, porque aí eu estou selecionando a ferramenta de rotacionar. Aí eu gosto de dar um grau aqui no ângulo de pelo menos 60. Menos 60, tá vendo? Ó como deu uma inclinadinha aqui embaixo. Eu vou clicar em redefinir. Presta atenção aqui como vai mover a parte da esquerda para baixo e da direita para cima. Menos 60 tá bom. Clico em rotacionar. Ó como já deu uma diferenciada. Alt, scroll do mouse, na de cima também. Aqui não dá o Ctrl F, tá? É só lá nos filtros que você consegue replicar, que você tem que fazer de novo. Rotacionar. Tá vendo que legal? Já deu um destaque a mais aqui para as palavras da minha thumbnail. E elas estão bem destacadas. Aí dá para mim chegar aqui, usar a tecla M. Eu esqueci de apertar o M. Aí ela vai achar que eu quero rotacionar a parte de trás também. Posso diminuir um pouquinho mais a parte de trás. Olha o quanto, mesmo que eu coloque no máximo, o que está escrito, o meu lettering,
ele tá destacando, mesmo no máximo. Se você quer fazer uma thumbnail assim bem chamativa, não tem problema se você usar esse processo que eu te ensinei aqui, de fazer a sua escrita com destaque, com sombreamento e desfoque, tudo assim mais profissional. Só que eu quero achar um ponto aqui aonde destaque mais as palavras, thumbnail profissional. Acho que 26 tá legal. Beleza. Aqui tá alinhado, tá vendo? Eu tô trazendo um alinhamento, o profissional aqui embaixo tá alinhado com o thumbnail. Então se você perceber aqui no corte, ó como tá certinho. Mas dá para usar ainda a tecla M, selecionar a palavra thumbnail e arrastar. Ou usar seta para a esquerda, para a direita, tá vendo? Aí você pode trazer para cima, para baixo. Acho que aqui tá legal. Aqui a gente pode diminuir o alcance aqui do zoom que a gente está trabalhando para 25%. Porque aí você imagina o seguinte, ó, ou você aperta o Alt, no caso aqui o Ctrl, e usa o scroll do mouse para trás. Tá vendo que a gente está vendo mais ou menos como se fosse, deixa eu selecionar o fundo, Alt, scroll do mouse. Como se a gente estivesse passando no celular e vendo umas thumbnails subindo. Mesmo que ela tá pequenininha, olha como eu consigo ver o que está escrito bem. Tá vendo? Essa é a ideia da thumbnail. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma definição legal do que está aparecendo no fundo, mas a ideia ela já pegou. Thumbnail profissional. Então, sabe que o meu vídeo vai falar a respeito de se fazer uma thumbnail, mesmo que pequenininha. Tá vendo? Olha como tá bem destacado, por mais que eu diminua. Thumbnail profissional, dá para entender legal que é isso que eu estou tratando. 1 e 2, recentralizei. Agora, vamos fazer o tratamento aqui do Wilber, que é o ícone aqui do aplicativo GIMP. Aqui eu costumo fazer o mesmo processo que eu fiz aqui nas letras. Direito do mouse, filtros, aí eu venho em luz e sombra, sombra de fundo. Vou usar a predefinição que eu usei às 20h12, que é o horário que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Ok, porque é sempre a última, entendeu? Ela vai guardando sempre a última, sempre a última. Ó, já destacou legal. Só que eu quero continuar tratando. Filtros, luz e sombra, sombra longa. Aí eu vou usar a predefinição que eu usei por último aqui nas letras. Já fechou aqui, já tá legal. Só que vamos ver se a gente consegue ir mais longe. Filtros, luz e sombra, resplandecer. Vamos usar a mesma predefinição. Separei, clico em OK. Vamos ver se a gente trouxer o melhorar, aumentar nitidez, se fica legal também com a predefinição que eu tenho. Aqui já ficou um pouco forçado, tá vendo? Eu achei que foi demais. Aí eu posso pegar, mesmo que eu estou usando essa predefinição aqui, eu posso pegar e alterar. Tá vendo? Para não deixar algo tão gritante assim. Venho aqui em pré-visualizar. Olha lá como estava e agora como está. Tá vendo? Beleza, eu acho que melhorou. Deixa eu diminuir só um pouquinho. Eu acho que tá ficando os olhos, tá vendo? A parte escura tá prevalecendo. Aí tá ficando feio. Fazer só um pouquinho de contorno para os olhos do ícone, que se chama Wilber. Não sei se você sabia disso, mas ele tem um nome. Para mim assim tá legal, clico em OK. Aqui você seja livre para criar também, tá? Você não precisa ficar preso só ao que eu estou ensinando. Por fim, sempre eu trago um pouquinho de desfoque. Desfoque gaussiano. Tá vendo? Aqui é muito, eu clico em diminuir, começo com 1. Beleza, 1 acho que já tá legal. Pré-visualização, ó. Ó como tem um serrilhado aqui bem no redondo do olho, no círculo. Quando eu colocar pré-visualização e liberar a ferramenta, tá tudo redondinho. Clico em OK e beleza. Aqui praticamente a thumbnail acabou. Eu vou dar só um retoque aqui em mim, porque quando eu tirei a foto ficou essa claridade aqui no óculos, ficou estranho, tá vendo? Eu posso usar a tecla P, porque eu vou pro pincel. Aí eu pego o pincel e eu tenho aqui o tamanho dele, que eu posso aumentar com a tecla de atalho colchete aberto para a esquerda e para a direita. Para a esquerda eu aumento. Tá vendo aumentando aqui o tamanho? Para a direita eu diminuo. As teclas colchete, tá? E parênteses. Aí no seu teclado você vai encontrar e você aumenta e diminui. Aí eu vou diminuir, vou dar um zoom, segurando o Ctrl e scroll do mouse. Aí eu vou segurar o Ctrl e vou copiar
a cor que está aqui no meu óculos. Eu sei que é preto, mas eu vou tentar chegar no mais próximo possível. Clico. Tá vendo que copiou aqui em cima? Aqui na cor de frente ativa? Ela copiou o preto daqui. Se eu tivesse clicado na pele, Ctrl, clico, tá vendo que copiou aqui o tom de pele? E aí eu vou clicando onde eu quiser com Ctrl, porque tem um conta-gotas. Quando você tá com a ferramenta, tem um pincel aqui, tá vendo? Tem um sinal de mais e um círculo para mim pintar. Se eu quiser pintar aqui, Ctrl Z. Se eu quiser pintar de amarelo aqui a minha imagem, que é a camada que está selecionada, Ctrl Z. Aí quando eu seguro o Ctrl, ele vira esse contra-gotas aqui que ele vai capturar a cor que eu quiser. Pode ser da camada que está selecionada ou que está por fora. Então eu vou selecionar aqui o preto. Beleza. Só que para fazer esse retoque, eu gosto de fazer ele um pouquinho distante, para não fazer algo muito exagerado. Tá vendo? Eu apaguei aquela claridade. Eu vou capturando o que está ao redor para não ficar também tão grosseiro. Beleza, aquela claridade já que estava incomodando já não incomoda mais, tá vendo? Desfoque, esse clarinho aqui e volta aqui para pincel. Entendeu? Então beleza, aqui o que eu aconselho você fazer? M sempre para voltar para mover. Aí eu seguro o Alt, scroll do mouse na última camada para tirar aqui esse pontilhado da camada. E o que eu aconselho você fazer agora? Você vai fazer mais duas palavras aqui que complementam o que vai ser o seu título. Lembra que eu não posso chegar lá no título agora e escrever assim, ó, thumbnail profissional, aprenda agora como fazer. E na thumbnail está escrito thumbnail profissional. Então a ideia é o seguinte, thumbnail profissional, tudo que você precisa fazer, o título, né? Tudo que você precisa aprender para fazer as suas miniaturas bombar. Então eu não repito o que está na thumbnail no título. Então agora você pensa só nos títulos, só no caso que está escrito aqui na thumbnail, você pensa em mais 3 formatos diferentes, mais 2 no caso, mais 2 palavras, pode ser miniaturas incríveis. Você vem aqui e desabilita, ó, thumbnail profissional. Aí você vem com a ferramenta A e seleciona aqui, ó. Escreve, vou voltar com branco aqui para dentro, tá vendo a cor? Clico dentro, ó, miniaturas, beleza. Miniaturas, fixo eu ponho em dinâmica, aumento o tamanho. Pode ser miniaturas profissionais também. Você mantém profissionais, tá vendo? Miniaturas profissionais. Porque aí agora você vai repetir aquele processo aqui em miniaturas e vai entender que você precisa fazer, quando você sobe lá para o YouTube, para você fazer o teste de miniaturas, você não refaz tudo, só muda as palavras, entendeu? Porque aí é que ficar melhor, aqui performar melhor, fica lá no seu canal. Então, às vezes, o thumbnail, muita gente não sabe que chama thumbnail. Então, miniaturas pode fazer a diferença. Então, agora eu vou fazer aqui a capa desse vídeo e o que vai chegar para você, eu não sei qual vai apresentar para você. E quem clicou, eu não sei se vai pegar como thumbnail, miniaturas, profissional, incríveis, de alto nível. Então, eu vou escrever o que eu achar, o que pôr na mente aqui. Aí você escreve nos comentários qual foi a que você pegou, entendeu? Porque aí eu vou saber qual que o YouTube entregou para você e a que fez mais sentido. E agora é só você repetir esse processo. Terminou? Aí você clica aqui em arquivo, exportar como. Aí você escolhe, dá um título, né? No caso aqui eu vou dar o título de... Deixa eu tirar para escrever normal. Esqueci do H, tá vendo? Thumbnail profissional. JPEG. Se você quiser exportar como JPEG, eu acho melhor, tá? JPG. E aí você clica em exportar, escolhe uma pasta. Aqui no caso vai ser o vídeo para o meu canal, conteúdos para postar no canal, seleção automática thumbnail no GIMP, tá vendo? Aí eu vou, clico em exportar. Aí vai vir uma nova janela perguntando das configurações que está aqui, eu sempre mantenho do jeito que está. Clico em exportar. Você viu que legal? Não é complicado. O importante é você se ligar nos detalhes e buscar sempre trazer o melhor para o seu público, para quem está te assistindo. Uma thumbnail pode fazer toda a diferença. Se você fizer um ótimo conteúdo, excelente, e não tiver uma thumbnail que chama atenção, possa ser que o YouTube pare de entregar e aí o seu vídeo vai performar mal. Então, beleza. Assiste esse vídeo que está aparecendo aqui em cima, que é o início de como você dá os primeiros passos no GIMP. Eu ensino tudo a respeito.
de como você pegar, instalar, baixar no seu computador e dar os primeiros passos, mostro tudo sobre todas as ferramentas. Eu tenho lives aqui também exclusivas, que eu falo a respeito das ferramentas do GIMP, até que eu não termine essas lives, e aí eu tiro elas do ar e fica lá só no clube de membros, entendeu? Então maratona isso daí. Pega o meu canal, vê tudo que tá ao vivo lá a respeito do GIMP, assiste as aulas que eu já dei aqui a respeito do GIMP. Quer aprender também o OBS Studio? Tem aqui no meu canal. Quer aprender também a respeito do DaVinci Resolve? Tem aqui no meu canal. E depois que eu terminar de falar de todos esses aplicativos, eu vou trazer mais aplicativos para cá. Então, me acompanha aí, dá uma força para esse canal crescer, compartilha aí com seus amigos para poder impulsionar esse vídeo aqui. Escreve aqui nos comentários o que você achou. Esse jeito de edição aqui tá legal? Escreve aí para dar esse apoio. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo tutorial.